Olá, eu sou Jaqueline e é uma alegria lermos juntas a palavra do Senhor. Hoje leremos o dia 59 de 365 dias. Nossa leitura continuará no livro de Números, capítulos 32 ao capítulo 36. Vamos juntas? As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beom. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo esse povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques do povo da região. Só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos essa região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: Se fizerem como prometeram e se, armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar, até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim, vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui, nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês, e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem
depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas, se eles se recusarem a armar-se e a atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Quiriataim, Nebo, Baal-meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas cidades que construíram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para a cidade de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Capítulo 33. Esse é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, o Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente, à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Saíram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Séfer. Saíram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica.
Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gigade. Saíram de Or-Gigade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como propriedade especial, estas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zim ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zim. Seu extremo sul será Cádiz Barneia, de onde seguirá até Azar-Adar, e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste, até o Monte Or, e de lá até Lebo-Amate, seguindo em direção a Zedade, e continuando até Zifron, e daí até Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã e se estenderá para o sul até Zefã, e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá, descerá beirando o lado leste do Mar da Galileia, e depois, acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: Este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meias restantes.
As famílias das tribos de Ruben e Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam suas porções da terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a tribo entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Estas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Asser, Aiúde, filho de Selomi. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as poções de terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35. O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene aos israelitas que, das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entreguem também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão em todas as direções por 450 metros, a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área da pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou, se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deve ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela e a empurrar ou jogar contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com a mão e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente,
ou, sem intenção, deixa cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade do refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Capítulo 36. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: O Senhor o instruiu a repartir a terra por meio de sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofehade às filhas dele. Mas, se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo dos nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: A preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofehade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo com a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedades deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofehade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos das famílias de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas, por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor lida. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Que o seu dia seja abençoado, guardado e protegido pela forte mão do Senhor, nosso Deus.